E aí, Maker, beleza? Nesse vídeo eu vou te ajudar a desenhar o Super Sonic. O material que você precisa é uma grafite 0.5, é a que eu uso agora, ou um lápis e uma borracha branca. Eu vou deixar a referência aqui do lado e vamos pro vídeo. Então eu começo aí, vou começar com um círculo. A intenção aqui não é já fazer o desenho de uma vez, não, a gente vai construir ele. Então eu começo com um círculo, porque é a cabeça, vai ser a cabeça do Sonic. Uma coisa que eu preciso te falar, não coloca muita força no lápis ou na grafite, porque senão vai ficar difícil depois para apagar, porque agora é o esboço, a gente está esboçando, entendeu? Então não coloca muita força não. Faz o círculo, o Sonic está um pouco de lado, então eu vou fazer aí, ó, esse traçado mais para a direita aí, porque o rosto dele está um pouco virado. Então eu estou marcando, vou marcar o centro também, colocando essa linha aí atravessando, entendeu? Isso vai me ajudar a marcar onde fica o nariz, onde ficam os olhos. Agora eu vou fazer então aí o nariz, vou marcar. Eu não vou definir agora, entendeu? Por enquanto é o esboço, estou marcando. Eu vou usar formas geométricas para marcar o corpo dele, as posições e tal. Fiz o nariz. Então eu marquei ali a mão dele, ó. Eu vou fazer um retângulo para simbolizar o dedão dele. Vou fazer um outro retângulo para simbolizar a mão. Eu não vou me preocupar em definir agora. Eu só quero marcar onde fica a mão, a posição que ele está, entendeu? Se você está gostando do conteúdo, então já deixa o seu like aí, entendeu? Vou continuando aí o braço. O braço é um retângulo levemente curvado, né? Vai percebendo. É importante você observar a referência, os detalhes. E aí você vai marcando. Agora vai ser o corpo dele. Essa parte do corpo onde fica a barriga e tal. Você aproxima a forma que você está enxergando que seja o corpo dele. E aí você marca, você faz essa forma. Não se preocupa em colocar detalhe ainda não. A perna dele aí, ó. Você também pode pausar o vídeo. Eu vou pausar o vídeo em alguns momentos para que eu possa dar alguma dica, falar algum detalhe. Mas você também, se quiser e precisar, pausa o vídeo e vai acompanhando. Olha aí as meias. O que eu fiz aqui com as meias? Eu fiz a perna, um retângulo. Fiz as meias, essas serão as dobras das meias. São dois quadrados, um quadrado menor e um quadrado um pouco maior. Serão as meias, eu não estou fazendo detalhe. Ninguém desenha perfeitamente de uma vez só, não. Qualquer desenho que você vê por aí, tenha certeza de que primeiro foi construído esboço, formas geométricas, até chegar àquela arte que você vê lá legal e tal. Então veja aí as formas. O pé dele. Ó, o pé dele tem um formato oval. E tem um detalhe, um retângulo ali, do lado do tênis, vai ser o tênis ali. Vou fazer agora a outra perna. De novo, eu não estou preocupado com detalhe ainda, estou marcando. Olha a perna dele, é como se fosse uma salsicha com uma curva, né? Essas vão ser as dobras das meias. Eu fiz um quadrado, agora eu fiz um outro quadrado um pouco maior. Observo a referência, sempre observando a referência. Novamente eu procuro uma forma, é um retângulo. Esse vai ser o outro pé.
marco ali, novamente, um retângulo bem esticado. Um retângulo que é o detalhe do tênis, levemente curvado. Se tiver dúvida de onde fica alguma parte do desenho, olha a referência e aí você vai fazendo. Esse é o outro braço, olha aí. Novamente, retângulo, como se fosse uma salsicha na forma de V. Esse é um detalhe que tem na luva. Ó, fiz um quadrado, depois eu vou detalhar. Vou marcar o dedão dele, da outra mão. Um retângulo. Mais um retângulo para marcar onde serão os dedos. O desenho ele é construído. Você vai construindo ele. É por isso que eu falo para você não colocar muita força quando você estiver desenhando. Para facilitar depois você apagar se precisar. E eu vou te mostrar também um material que ajuda muito no esboço, que é a borracha limpa-tipo. Daqui a pouco você vai ver. Continuando o desenho, eu coloquei a marcação dos dedos, você percebeu? Eu coloquei a marcação dos dedos e agora eu vou fazer a forma do peito dele. Esses detalhes são como triângulos, então eu faço, lembrando a forma de triângulos. E depois, quando eu for para ir finalizando o desenho, eu vou fazer as curvas leves que tem neles. Agora eu vou desenhar parte da boca. Observa, lembra um pouco um feijão esse formato, que pega as bochechas, que vai até o focinho dele. Então é dessa forma que você vai construindo o desenho. Você vai observando e comparando formas. E aí você vai colocando as formas, construindo o personagem, a posição que ele está, para depois você começar os detalhes. O formato do olho, lembra um triângulo, observa? O outro olho. A orelha é um triângulo, você faz um triângulo e dentro um triângulo um pouco menor. É o formato da orelha. Não esquece do like, hein? Se você está gostando do conteúdo, já deixa o seu like. A outra orelha, outro triângulo. E aí você vai continuando o desenho, olhando a referência e continuando. Esse é o detalhe da crista dele. São como triângulos, então faz o formato do triângulo, observa o tamanho. Pega como referência também, por exemplo, as mãos. Quando você for desenhar algo perto das mãos, aí você olha a referência e tem uma noção de qual o tamanho. Aí você vai construindo. Como é o esboço primeiro, você não tem que se preocupar em fazer a linha totalmente certa, não, vai construindo.
Vai traçando, traçou um pouco errado, traça outra linha. Agora eu vou usar a borracha limpa-tipo. Essa é a borracha limpa-tipo. Ela vai apagar, mas não totalmente o desenho, observa. O esboço ficou pronto. Agora eu passo ela, a borracha limpa-tipo, para ela causar transparência no que eu já fiz, porque depois que eu passo a borracha limpa-tipo, eu vou começar um detalhe. Vou começar os detalhes, detalhando. Essa borracha eu paguei aqui na papelaria perto de casa por volta de uns R$ 3,50. Por isso é importante você não colocar muita força quando estiver desenhando. Porque quando for passar a borracha limpa-tipo, você vai conseguir dar uma transparência no traço que você já fez. E agora você vem com o detalhe. Fez o focinho, pintei, deixei uma área de luz no focinho, que é esse círculo menor dentro. E agora eu começo os detalhes. Começo pelos olhos. O esboço ele segue de guia. Você já tem as linhas. E se por acaso você quiser alterar, mudar um pouco algum detalhe das linhas do esboço, agora você pode. Assim é mais difícil você errar. Agora eu começo a detalhar a mão, os dedos. Observa a referência. Tá vendo? Os detalhes das mãos. Não se preocupa se o seu não sair perfeito do jeito que você queria ou você achar que está feio, não se preocupa. Você tem que respeitar o seu tempo. Quanto mais você desenhar, melhor vai ficar. E quanto mais técnicas você sabe, você aprende, melhor vai ficando também o seu desenho. Eu, quando comecei, não era essas coisas, hein? E outra coisa importante que você tem que saber é que desenho é igual a digital do dedo. Cada pessoa tem uma forma de desenhar. Se colocar 10 pessoas para desenhar o mesmo desenho, serão 10 desenhos diferentes. Então aqui, observa, eu pausei para te mostrar. Eu fiz os olhos. O meu, eu fiz com que ele olhasse para quem está desenhando, olhasse para você. Se você olhar na referência, ele está olhando para outra direção, mas eu, no meu desenho, eu queria que ele olhasse para nós. Então eu mudei um pouco de lugar o círculo do olho. Agora, para desenhar a boca dele, é só olhar a referência, ver que está perto do olho, aí você faz, começa a marcar, olha a referência e faz. Sempre buscando simplificar, porque tudo tem formas. Parece um círculo, parece um quadrado, um retângulo. Então a gente vai buscando essas formas e vai juntando tudo para construir o desenho. Olha, percebe agora que eu levemente curvei um pouco para fazer esse detalhe. Da forma de triângulo, eu levemente curvei, por quê? Para dar aquela sensação de movimento, porque é a crista dele, é como se fosse o cabelo dele, né?
vai se guiando pelo esboço, tá vendo? Ficou transparente o esboço, mas eu consigo enxergar e agora detalhando fica mais fácil. E quando estiver pronto, eu vou te falar um detalhe que deixa o desenho muito legal. Dá um up no desenho. Um detalhe simples, mas que dá um up no desenho. No final, eu vou te mostrar. Não se preocupa se por acaso a sua mão treme muito. Vai treinando. É o treino que vai trazer melhoria para o seu desenho. A orelha. Por isso é importante fazer o esboço, porque ele facilita o desenho. Agora fica mais fácil. Eu já tenho as guias, as linhas para me guiar. Essa folha que eu estou usando, ela é o papel sulfite, um papel A4 de 90 gramas. Eu prefiro essa porque aquele sulfite escolar, ele é de 75 gramas. É muito mais fácil amassar o sulfite escolar do que esse de 90 gramas. Então, se você puder, você compra o papel sulfite de 90 gramas, que ele fica melhor para desenhar. Se não, vai papel sulfite escolar mesmo, o de 75 gramas, ou até o caderno. Para desenhar não tem mistério, só precisa um lápis, uma borracha e um papel. Mas é claro que existem outras ferramentas que ajudam, né? Por exemplo, a borracha limpa-tipo, e não é tão cara. Então aí o que eu fiz? Lembra que quando eu fui fazer as meias eu fiz um quadrado pequeno, outro quadrado um pouco maior, só que agora percebe? Agora eu fiz um arredondamento dos cantos, olhei a referência e fui deixando igual. O detalhe do tênis. E agora a outra mão. Observando a referência, eu estou sendo repetitivo porque eu quero te lembrar que é importante olhar a referência e construindo o seu desenho, sempre com essa prioridade. Escolheu a sua referência, usa ela. Se você quiser conhecer, ver melhor com mais detalhe as técnicas que eu uso para fazer esse desenho, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um curso muito legal e bem acessível. Olha,
Agora eu vou te mostrar aquele detalhe. Eu peguei o lápis 6B e vou fazer todo o contorno somente por fora, somente as linhas de fora do desenho. Pode ser uma caneta Bic preta ou qualquer outra caneta preta, até lápis de cor serve. E aí eu vou contornar o desenho inteiro. É um detalhe simples, mas que dá um up no desenho. Muda totalmente a forma que você olha para ele. Se precisar virar o papel, fique livre. Faça de uma forma que seja confortável para você. Eu só não estou girando a folha aqui porque eu quis deixar ela parada para que você pudesse ver melhor. Mas quando eu estou desenhando, que não é para o vídeo, eu giro a folha, inverto, coloco de cabeça para baixo, eu deixo a folha de uma maneira confortável para eu fazer uma curva, uma linha, uma reta. Então, se precisar, pode girar a folha. Se você tiver dúvida de algo que eu fiz no desenho e talvez não tenha falado, então escreve nos comentários que eu vou te responder. Então, viu a diferença? Um detalhe simples que foi contornar o desenho todo com o lápis 6B, ou pode ser uma caneta, um lápis de cor. Sendo uma cor preta, tá beleza. Então esse foi o resultado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui você vai aprender sobre desenho, sobre pintura, sobre o digital também, sobre o tradicional que é no papel. Esse foi o primeiro pedido que foi já do inscrito do canal. Então, qual é o próximo personagem que você quer ver? E esse Sonic? Você quer que eu pinte ele? Me fala aí nos comentários se você quer que eu traga um vídeo pintando o Sonic com lápis de cor. Te vejo no próximo vídeo. Falou, Maker!